Você já teve aquela discussão em que, não importa o que você diga, a outra pessoa simplesmente não te escuta? Parece que cada frase vira um ataque, cada ideia vira uma disputa. E no fim, ninguém ganha. E o sim nunca chega. Só cansaço, frustração e uma sensação de que você não saiu do lugar. Mas e se eu te dissesse que existe uma solução para tudo isso? Uma maneira de negociar e chegar ao sim? E o melhor, sem que ninguém saia perdendo? Então, prepare-se para desvendar o segredo que vai mudar completamente a sua maneira de negociar e de se relacionar com os outros. Olá, eu sou o Guilherme e você está no Um Passo por Dia. Hoje a gente vai mergulhar no livro Como Chegar ao Sim, escrito por Roger Fisher e William Ury, fundadores do Harvard Negotiation Project, e entender a arte de se fazer entender e de conseguir o sim em todas as negociações. A gente cresce achando que negociar é uma queda de braço. Vence quem se impõe mais, quem cede menos, quem tem a última palavra. Seja para decidir que filme vamos assistir, em que restaurantes vamos comer, até a temperatura do ar-condicionado acaba em discussão. A gente defende o nosso ponto de vista com unhas e dentes. O outro lado também. E o que acontece? Nada. Ninguém ganha de verdade. A gente se desgasta, o clima fica pesado e o problema continua lá. Parece familiar? Essa sensação de frustração de não conseguir um acordo sem que alguém saia perdendo? Eu sei bem como é. O livro Como Chegar ao Sim mostra que não precisa ser assim. Eles chamam isso de barganha posicional, quando a gente se apega a um quero isso ou quero aquilo e esquece o que realmente importa. Por que eu quero isso? Qual o interesse por trás disso? Quer ver como isso acontece na prática? Pense em um casal discutindo sobre onde passar o final de semana. Um quer visitar a família, o outro quer ficar em casa. Eles brigam e discutem, mas, no fundo, o que está em jogo não é o lugar que cada um prefere ir. É aquilo que aquele lugar representa para cada um deles: descanso, conexão, tranquilidade, aventura. Eles estão brigando pelo local e ignorando o que realmente importa. Esse é o verdadeiro problema. Mas e se eu te dissesse que existe um jeito diferente de lidar com essas situações? Um caminho em que todo mundo pode sair ganhando? É exatamente isso que o livro Como Chegar ao Sim nos ensina. Ele não é um manual de truques para manipular ninguém, muito pelo contrário. É um guia para a gente negociar de um jeito mais humano, mais inteligente, mais eficaz. E tudo começa com 4 princípios simples, mas poderosos. Então vamos a eles. Mas antes que eu me esqueça, deixe o seu like e se inscreva no canal se você gosta desse tipo de conteúdo. Princípio 1. Separe as pessoas do problema. Imagine só a cena. Você está discutindo com alguém. É fácil a gente começar a atacar a pessoa, certo? Você é teimoso. Você nunca me escuta. Mas o livro diz: pare. A pessoa não é o problema. O problema é o problema. O foco não é a pessoa, e sim o problema. Então a gente precisa aprender a tratar o outro com respeito, com empatia, mesmo quando a gente discorda dele. Tentar entender o lado dele, o que ele sente, o que ele pensa. Afinal, ele enxerga o mundo de maneira diferente de você. Quando a gente separa a pessoa do problema, a gente abre espaço para resolver o problema de verdade, sem destruir a relação que temos com o outro. E quanto mais conhecemos a outra pessoa, mais fácil fica a negociação. Então, tente se conectar e conhecê-la melhor. Assim você terá chances maiores de ter sucesso na sua negociação. Lembre-se, o outro não é seu inimigo. O problema é o que está entre vocês. Princípio 2. Foque nos interesses, não nos posicionamentos. Esta é a grande sacada. A gente sempre se apega ao que a gente quer. Eu quero ir para a praia nas férias. Eu não aceito menos que tanto por este carro. Isso é um posicionamento. Mas por que você quer ir para a praia? Qual a sua necessidade por trás disso? Talvez seja descansar, passar tempo com a família ou curtir a natureza. E por que a outra pessoa quer ir para o campo? Tente ver o ponto de vista dela. Talvez ela queira um pouco de aventura ou respirar novos ares. E é isso que o livro nos ensina. Ele nos ensina a ir mais fundo, a perguntar o porquê das coisas. E quando você entende o outro lado, ele tende a te ouvir melhor. Isso acontece porque quando as pessoas se sentem compreendidas,
Elas passam a se abrir mais a ideias diferentes. E não se esqueça de mostrar seus interesses também, de maneira clara e objetiva. Quando entendemos os interesses reais de cada um, descobrimos que existem muitas formas de satisfazê-los. É como desvendar um mistério e encontrar soluções possíveis para coisas que antes pareciam impossíveis. Quando você entende o porquê de certo interesse, o como chegar a ele fica muito mais fácil. Princípio 3. Crie opções de ganho mútuo. Agora que sabemos os interesses, é hora de soltar a criatividade. Em vez de pensar em uma única solução, vamos gerar várias. O livro chama isso de expandir o bolo. Não se trata de dividir o que já existe, mas de criar mais valor para todos. Faça um brainstorming, tenha ideias diferentes, veja a situação por outros ângulos, e faça isso sem julgamentos. Às vezes, as ideias mais inusitadas podem ser as melhores. E quanto mais opções na mesa, maiores as chances de encontrar uma solução que seja boa para todos. É como um jogo onde a meta é que todos os jogadores saiam vitoriosos. O famoso ganha-ganha. Princípio 4. Insista em critérios objetivos. Sabe quando a conversa vira uma queda de braço? Porque eu quero versus porque eu também quero. Isso nunca dá certo. E por isso, o livro nos lembra de sempre usar a razão. Basear a negociação em fatos, dados, em coisas que são justas e imparciais. Preço de mercado, opiniões de especialistas, regras claras. Isso tira a negociação do campo da emoção e traz para a realidade. Não é sobre quem é mais forte, mas sobre o que é justo. É a nossa bússola para um acordo que faz sentido e que todo mundo pode aceitar sem se sentir injustiçado. Para exemplificar, imagine que você divida o apartamento com um amigo. Chegou a conta de luz. Como é feita a divisão da conta? Quais os critérios serão usados? Tempo de permanência no apartamento, quantidade de aparelhos de cada um, ou o consumo médio de cada aparelho. Defina previamente como será a divisão dessa conta com base em dados e critérios justos e que ambos concordem. Mas, Guilherme, e se a outra parte não seguir as regras do jogo? E se eles forem desonestos, tiverem mais força de barganha ou direcionarem ataques pessoais? Calma, porque para isso tudo, o livro também mostra uma solução. As pessoas, às vezes, recorrem a subterfúgios e estratégias de coerção. O importante é identificar essas manobras. Só o fato de reconhecê-las já é um começo para conseguir neutralizá-las. Vamos começar falando do uso de táticas desonestas. Por exemplo, imagine que a outra parte espere a conversa inteira acontecer, tudo quase fechado. E aí, no último minuto, solta uma nova exigência. É uma jogada clássica. Lançar algo de surpresa quando você já está emocionalmente envolvido, cansado ou com pressa de encerrar. Nessas horas, em vez de reagir no impulso, você pode devolver com calma e firmeza. Entendo que esse novo ponto é importante para vocês, mas como ele não tinha sido mencionado antes, talvez seja melhor a gente rever tudo com mais calma para garantir que o acordo continue justo para os dois lados. Só de você mostrar que percebeu a manobra, de forma educada, a pressão diminui. E muitas vezes, isso faz a outra parte repensar se vale a pena insistir nesse tipo de jogo. Mas atenção! Nunca personalize a crítica. Em vez de dizer, você deixou isso de propósito para o final só para me pressionar, opte por algo como: esse novo ponto muda bastante coisa para mim. Podemos parar um pouco para que eu possa analisar melhor? Mantenha o foco no que realmente importa e não caia em armadilhas ou provocações. Agora, e se a sua negociação envolver alguém mais poderoso do que você? Se a balança de poder parece desfavorável, não transforme a negociação num confronto direto. Respire, porque sua melhor defesa não é o ataque. O livro nos ensina a ter o nosso BATNA, Best Alternative to a Negotiated Agreement. Traduzindo, a melhor alternativa para um acordo negociado. É o seu plano B. Quer um exemplo prático? Imagina que você esteja querendo vender seu carro. Você sabe quanto ele vale e quanto quer receber. Um comprador chega, gosta dele, mas o valor que ele se propõe a pagar está abaixo do valor que você tinha estipulado. Então ele começa a te pressionar. É pegar ou largar. É isso ou nada. Agora, se você só tem esse comprador, bate o desespero. Mas,
Se você já recebeu outras propostas e algumas, até melhores do que esta, você não se sente pressionado. Você tem opção, você pode escolher. E quando isso acontece, você tem poder. Essa é a força do Bhatna. E é o que te impede de aceitar menos do que você deseja. O Bhatna faz com que você defina um mínimo aceitável para você, e em alguns casos, poderá até aumentar esse mínimo. Quanto mais clara e sólida for o seu Bhatna, mais firme será sua postura. Você passa a negociar com calma, confiança, e não com medo de perder. Mas importante, nunca sente à mesa sem construir seu Bhatna primeiro. Negociar sem ele é como entrar num jogo, sem saber as regras, nem onde está a saída. E se a outra parte se virar contra você, fazendo ataques pessoais? Quando a crítica se volta para você e não para o problema, a situação se complica. É instintivo reagir e atacar a outra parte, mas isso não leva a nada. O ataque gera um contra-ataque, e o que era uma negociação vira uma discussão e ofensas para todos os lados. Qual o antídoto? Aplique a arte da negociação e desvie os golpes. Veja além das exigências deles. Quando expressam o que querem, não se limite a aceitar ou recusar. Pergunte o porquê querem aquilo. Entenda suas motivações. Se ainda insistirem em rejeitar suas ideias, peça conselhos. Se você estivesse no meu lugar, o que você faria? Isso gera empatia e provavelmente eles apontarão a solução. Por fim, em vez de defender suas propostas, tente entender o ponto de vista deles. Pergunte: o que há de errado nisso? Isso não só desarma a oposição, mas também vai te oferecer insights valiosos sobre os interesses deles. E para encerrar com uma breve reflexão que mostra o verdadeiro espírito da negociação. Se o seu foco está em vencer, você já perdeu o propósito maior. O objetivo real de uma negociação é colaborar, é encontrar um caminho que atenda aos anseios de todas as partes envolvidas. É satisfazer você e ele. Espero que estas ideias sejam um farol em suas futuras negociações. Como Chegar ao Sim não é só um livro sobre negociação. É um livro sobre a vida, sobre como a gente pode se conectar melhor, resolver conflitos de um jeito mais fácil e construir relacionamentos mais fortes. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum passo dessa jornada. Quer continuar se desenvolvendo e crescendo? Então assista ao vídeo. A vida é curta e aprenda a usar seu tempo com o que realmente importa. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se, dê um passo por dia.